Alô, Guilherme? Olá, professor, tudo bem? Olá, Guilherme. Tudo ótimo. Maravilha. Estamos Ah, com tempo ainda, não é? legal, ótimo. Muito, muito bom. Guilherme, eu vou ter que partilhar muitas coisas, links, ficheiros, vou usar muito aqui o bate-papo. Certo. Por isso, não sei se calhar o melhor é dar-me poderes de co-anfitrião ou qualquer coisa assim, não? Ah, acabei de liberá-lo aqui, o senhor Sim? como Então pronto. anfitrião Então eu da sala. vou tentar aqui partilhar. Ok, vou tentar aqui partilhar o meu screen e fica mais fácil assim. Ok, por isso está toda a gente a ver, só ver aqui, a ver aqui os meus slides. Consegue ver, Guilherme? Sim, consigo ver perfeito, tenho retorno Ma- aqui. ok, maravilha. E eu penso, eu vou só agora mudar aqui para o outro que eu vou ter que usar. Mudou bem? Tudo ótimo, também tenho Tudo retorno. ótimo, ok, por isso estamos operacionais, eu acho, ok? Estamos em função. Maravilha. Então pronto, Guilherme, alguma coisa que eu preciso de saber aqui do funcionamento? Não, professor, pode ficar à vontade, tá bom? Assim que o senhor quiser iniciar, pode começar e fique à vontade para tocar Ok, todo o workshop, tá bom? ok, E por o pessoal isso, também, todos bem-vindos, também podem ir interagindo no chat, mandando qualquer dúvida ou aham, questão, pode escrever no chat também, pessoal. ok, ok. Estava aqui a tentar pôr aqui o bate-papo de maneira a que eu visse, mas não estou aqui a conseguir. Deixa-me cá ver só se eu consigo por isto. Já estou a ver onde é que ele está. Está aqui à minha frente, só para não vos bloquear. Eu estou aqui. Ups, não era isto que eu queria. Ok. Vamos cá ver se eu consigo novamente. Ok. Ok, sim senhor. Agora já estou a ver as caras, já estou aqui com o segundo ecrã, por isso a imagem vocês conseguem ver bastante bem do meu computador, não conseguem? Maravilha. Perfeito, perfeito. Pronto, acho que estamos na hora, não é? De começar, passam 2 minutos, das 16h45. Eu se calhar daria 2 minutos só de tolerânciazinha, está bem? Aqui em Coimbra temos 15 minutos de tolerância, mas vamos fazer os 5 minutos de tolerância. De qualquer maneira, as boas-vindas, queria dar as boas-vindas a todos os que já se encontram. O Pedro, a Cacilda, a Maria, a Patrícia, a Graça, a Ludmila e a Aline. Por isso, boa tarde a todos. Estou aqui a ver também, já mandaram algumas mensagens. Vamos só aguardar 2 minutinhos, está bem? Para ver se chegam mais pessoas, ok? Por isso eu vou pôr o meu vídeo em pausa, só 2 minutinhos, e depois arrancamos a toda a velocidade, está bem? Ok? Perfeito, professor. Ok, maravilha. Então vá, até já, eu venho já.
Ora bem, boa tarde a todos, mais uma vez, e muito bem-vindos aqui ao workshop de Design Universal para a Educação Inclusiva. Não sei, é um dos problemas da nossa lecionação em regime híbrido e à distância, é que damos aulas para os quadradinhos pretos, por isso os menos envergonhados, se quiserem ligar a câmera, estejam à vontade, seria ótimo eu ver umas caras e ver... Perfeito, obrigado Pedro, obrigado Ludmila, obrigado Graça, é ótimo ver umas caras e estar a falar com verdadeiras pessoas e não só quadradinhos. Ok, agradeço imenso a vossa abertura para estarem aqui comigo. Queria só confirmar convosco que conseguem ver os meus slides, sem problema. Maravilha. Por isso, só dar se calhar um pouco de... um bocadinho de informação. Como vocês veem, estão a ver aqui atrás é a minha faculdade. Eu leciono na Faculdade de Psicologia e de Ciências de Educação da Universidade de Coimbra. Estão a ver a bonita cidade de Coimbra na imagem atrás, com o Rio Mondego. Não se vê, penso que não se vê a ponte de Inês e de Pedro, que é uma história extremamente trágica, mas muito romântica, não é? Do rei Dom Pedro. Mas, como veem, é um espaço super bonito. É uma cidade pertencente à Unesco e é um sítio que eu gosto bastante de trabalhar em termos de universidade. A universidade tem mais de 700 anos de existência, por isso vem com tudo de bom e tudo de menos bom. Por isso é muito difícil nós mudarmos e acho que é preciso algo como tão dramático como o Covid para efetivamente nós mudarmos um pouco todas as nossas formas de lecionar, questionarmos e tentarmos procurar efetivamente outras maneiras de chegar aos alunos, outras maneiras de aprender e de ensinar. Por isso, este é o meu background, um bocadinho, só para não vos... eu vou só tirar, deixem-me só tirar agora, porque a minha imagem fica um bocadinho estranha com o background de Coimbra. Por isso, agora vocês já conhecem Coimbra, eu agora vou retirar aqui o background, que é para, pronto, que eu estar um bocadinho mais humano, não é? Eu já estou mais ao natural. Ora bem, dito isto, só para não vos induzir em erro, eu sou estatístico, por isso eu não sou das áreas de educação, nem de psicologia, de ciências de educação. A minha formação é estatística, por isso eu tenho um doutoramento em estatística e basicamente eu costumo dizer que eu torturo os meus alunos de psicologia e de ciências de educação aqui na faculdade, por isso eu dou muitas das unidades curriculares ligadas à metodologia. O tema que eu venho falar convosco hoje, basicamente eu acho que é uma história de sobrevivência, porque há cerca de 3 anos eu tive um aluno cego que estava inscrito numa unidade curricular de estatística. Como vocês podem imaginar, a estatística é muito gráfico, é muito aplicado e efetivamente nós tivemos que criar algumas formas alternativas de lecionar esta unidade curricular e vem ao encontro de todo este desenvolvimento que começou há 3 anos. Por isso o que eu vou tentar transmitir foi alguns desafios que eu experienciei ao longo destes anos, tentar dar algumas das soluções muito simples, mas que poderão ajudar, e desafiar-vos também a refletir um bocadinho. Não sei se são todos professores ou não, eu estou aqui com o chat, que eu às vezes distraio-me um bocadinho, eu não olho com o chat, mas se vocês quiserem falar e interromper e questionar, por favor, interrompam, está bem? Nós não temos um programa para dar nesta 1h30 de workshop, ok? Por isso podemos avançar tanto mais como menos, conforme nós conseguimos dar, mas
basicamente, é isto que eu me proponho hoje a fazer convosco. Por isso, queria ter alguma coisa muito prática, queria-vos dar algumas ferramentas que vocês poderão talvez experimentar e pensar em usar depois nas vossas aulas. Não sei se são todos professores aqui que estão aqui comigo hoje. É tudo professor? Sim, sim. Sim, tudo professor, maravilha, maravilha. Por isso vamos ver então o que é que nós vamos falar. Por isso, deixem-me só aqui acertar. Eu vou falar um pouco sobre a acessibilidade, que é um dos problemas que nós tivemos nestes últimos 6 meses em que tivemos a lecionar em tempo de pandemia, foi a questão da acessibilidade. Foi uma preocupação muito grande ao dar as aulas online, se efetivamente estas aulas chegavam ou não aos alunos. Por isso eu vou falar um pouco sobre a acessibilidade, falar um pouco sobre um projeto colaborativo e construtivo que eu tive com um grupo de 7 alunos, dois invisuais, ou com uma capacidade visual muito reduzida, e 5 alunos normovisuais, dos dois cursos que eu leciono, e falar um pouco do que é que nós discutimos nesse projeto. Depois, o desafio que eu vos coloco aqui é tentar ver esta perspectiva do ensino digital, com o uso das novas tecnologias, tentar propor-vos aqui um quadro um pouco mais teórico sobre os 7 princípios do design universal. Isto é uma área mais aplicada à arquitetura que à educação, apesar de já haver alguns trabalhos nesta área que eu achei bastante interessante e que eu estou a tentar efetivamente ter essa preocupação de usar no planeamento das minhas aulas. E algumas considerações finais, ok? Por isso, eu começo um pouco sobre a acessibilidade e vou começar por vos mostrar um vídeo, ok? Por isso, vamos lá ver se eu consigo. Em princípio. Conseguem ver? É preto, o vídeo é todo preto. Ora bem, conseguiram ouvir o ruído no início do vídeo? Todo preto? Não. Eu vou deixar de partilhar porque eu acho que me esqueci aqui de uma opção na partilha, ok? Só um minuto. Ok? E vou só dar o início do vídeo. Iniciar reunião Zoom. Alert https://videoconfcolibri.zoom.us. Pretende abrir esta aplicação. Iniciar reunião Zoom. Abrir Zoom Meetings. Botão navegador. Zoom window. You are... Ora bem, o que é que eu queria demonstrar com este vídeo para vocês? O que eu vos queria demonstrar é efetivamente a dificuldade quando temos alunos com necessidades especiais. Na primeira parte do vídeo, o que vocês viram foi um ecrã preto, completamente, não é? E ouviram algum ruído de fundo, não ouviram? Na segunda vez que eu pus o vídeo. Ora bem, o que é este ruído de fundo? Basicamente é o que um aluno cego ouve quando está a usar um leitor de ecrã e está a tentar entrar numa reunião Zoom. Por isso, isto foi
Isto foi o que nós, a dificuldade que nós tivemos quando demos aulas à distância, por isso eu tive este grupo de projeto de investigação com estes alunos e por isso de repente deixámos de estar presencialmente e estar à distância. Por isso tivemos que criar algumas ferramentas que fosse mais fácil para estes alunos que não veem o ecrã, só ouvem aquilo que se passa à volta do ecrã e que efetivamente é difícil até conseguir encontrar às vezes, por isso um aluno cego menos experiente, conseguir encontrar a entrada na sala de reunião. Por isso é só para terem alguma ideia. Na segunda parte do vídeo, o que é que vocês viram? Viram-me a mim a falar, mas não ouviram nenhum som, não é? E foi propositado. Não ouviram nenhum som porque isto é o que um aluno que não ouve faz o proveito que ele tem de um vídeo de uma aula gravada, não é? Por isso todos nós, não sei se vocês tiveram a experiência de dar aulas à distância e gravar as vossas aulas, as aulas síncronas, temos visto algumas destas sugestões, o que é efetivamente um ensino híbrido, em todas as intervenções que nós tivemos neste congresso, neste encontro, e efetivamente eu sou da opinião que efetivamente só gravar uma aula não é suficiente. E não é suficiente tanto para um aluno normovisual ou normoauditivo, como não é suficiente para, como é ainda mais insuficiente para alunos que não conseguem ouvir aquilo que se passa o vídeo e nós não conseguimos aceder. O que eu queria também chamar aqui a vossa atenção é que vocês conseguem ver os slides todos, não conseguem? O texto dos slides. Não há nenhuma mancha no vosso ecrã? Não. Ok. Pronto. O que eu vos queria também chamar a atenção é que estes são os casos mais ou menos óbvios que nós temos em termos de alunos com necessidades especiais quando estamos a planear as nossas aulas, eu em particular com uma aula na área da estatística. Mas com o desafio da pandemia, nós tivemos ainda mais desafios, que é a questão dos alunos que não têm acesso a estas tecnologias. Por isso, o que é que nós fazemos quando um aluno está a tentar assistir a uma aula e sistematicamente a internet cai e por isso ele não tem a possibilidade de acompanhar uma aula? Ou mesmo quando gravamos uma aula de 1 hora ou de 2 horas e é tão pesado o vídeo que efetivamente eles não conseguem baixar esse vídeo e ver depois offline esse vídeo. Por isso, ao longo deste workshop, o que eu vos queria dar era algumas sugestões e algumas ferramentas e eu tenho a certeza que talvez vocês já tiveram outras ideias, talvez vocês já experimentaram outros conceitos e possivelmente é isto que eu queria partilhar com vocês e discutir aqui convosco. Por isso, sintam-se perfeitamente à vontade em intervir, interromper e discutir um pouco estes conceitos comigo. Está bem? Ora bem. Primeira coisa que nós tínhamos que fazer neste projeto que eu tive com os alunos foi a ideia do ensino inclusivo. E isto foi, como eu vos disse, um projeto, estão aqui embaixo os nomes dos 7 alunos que participaram neste projeto, o Afonso, a Daniela, o Hugo, a Laura, o Leonardo, a Rita e a Sónia. Por isso o Afonso e a Laura têm uma capacidade visual muito reduzida. E a ideia deste projeto não foi propriamente definir o que era o ensino inclusivo, mas era a construção de objetos de aprendizagem. Por isso, o que nós nos propusemos no início do semestre, antes da pandemia, era efetivamente criar objetos de aprendizagem, no meu caso sobre conceitos estatísticos, mas que pudessem ser usados para todos, ok? E este desafio foi colocado porque há 3 anos, quando eu tive a dar aulas ao Afonso, eu achei que muitas das abordagens que eu experimentei com o Afonso, e que o Afonso muito generosamente esteve muito aberto a todas as minhas experimentações, desde impressões de relevo, a questões gráficas, a tudo o que eu pudesse arranjar, desde a materiais só para ele fazer o tato, por exemplo, tudo o que eu pudesse imaginar para passar a mesma imagem,
em simultâneo com os restantes colegas, eu fiz e eu achei que muitas destas abordagens iriam ajudar não só os alunos em visuais, mas qualquer tipo de aluno a compreender, porque obrigava o aluno a olhar para estes conceitos de uma maneira diferente, ok? Eu dou-vos apenas um exemplo, por exemplo, de um tema que é muito discutido em estatística, que é uma amostra representativa da população. A gente tem sempre uma ideia que é algo muito grande, por isso a gente tem que tirar muitos indivíduos para representar bem a nossa população. E eu dou sempre um exemplo muito simples. Muitas vezes com os meus alunos, quando eles têm uma t-shirt muito colorida, ou por exemplo, eu neste momento tenho uma t-shirt, um pullover muito, muito chato, que é todo de uma cor, não é? Quanto é que eu tinha que cortar aqui da minha camisola para eu ter uma amostra representativa aqui do meu pullover, não é? Da minha população? E eles claramente veem que é algo muito, muito pequenino. Com o Afonso isto não funciona, porque ele não vê o que é que eu tenho vestido e qual o padrão da minha camisola, não é? Eu não estou a ver nenhuma camisola mais colorida aqui entre vocês, mas geralmente o que eu faço é pego nos extremos, pego numa pessoa que só tem uma cor e noutra que tem um padrão muito colorido, e por isso eu preciso de tirar uma amostra muito maior desse padrão para eu ter uma ideia de toda a população. Estão a ver este conceito? Claro que com o Afonso isto não funciona porque ele não vê, por isso o objetivo, um objeto alternativo que eu fiz foi com um azulejo, com uma superfície muito suave e com uma superfície muito rugosa e muito aleatória. E por isso ele claramente percebeu esta mensagem. Mas é só para vos dizer que efetivamente nós temos que pensar um bocadinho fora da caixa e tentar efetivamente criar alternativas. Para criar estes objetos de aprendizagem, neste projeto, nós tivemos que definir o que é que nós entendíamos por ensino inclusivo, ok? E o que entendíamos por objeto de aprendizagem. Nós não vamos entrar na área dos objetos de aprendizagem, mas eu deixo-vos aqui esta reflexão sobre o ensino inclusivo, e eu vou ler mesmo isto, porque eu acho que foi uma definição que eles trabalharam entre eles e tentaram arranjar um consenso sobre o ensino inclusivo. E o que eles disseram é que era um paradigma de ensino que promove a inclusão de toda a diversidade de estudantes, tendo em conta as suas características distintivas, sem nunca olhar para esta diversidade como um obstáculo intransponível. Caracteriza-se também por uma comunicação bilateral entre professores e alunos e pelo facto de todos os alunos terem igualdade de oportunidades de participação. Foca-se em reconhecer as dificuldades do outro e em dar-lhes as possibilidades para que se desenvolva e seja integrado. Tal pode passar por fazer alterações nos conteúdos, nas abordagens, na estrutura ou nas estratégias utilizadas, de forma a tornar a aprendizagem acessível a todos os alunos do mesmo nível de ensino. O ensino inclusivo tem como objetivo a desinstitucionalização da exclusão e a inclusão de todos os alunos no ensino regular. E o que eu achei interessante é que não há aqui uma única palavra sobre alunos com necessidades especiais, ok? Por isso, nesta definição que eles tentaram arranjar e tentaram encontrar um consenso entre o grupo de 7 alunos, o que fala aqui é de uma diversidade do corpo de alunos. E por isso a procura de ensinar de maneira diferente. E nós, não sei se vocês assistiram à comunicação do Dale Johnson ontem, mas é aquilo que nós chamamos da personalização do ensino. Cada vez mais nós vamos ter de arranjar formas de chegar a todos os alunos de maneiras muito diferentes, não é? Talvez não através de aulas expositivas no anfiteatro, mas utilizando todas estas formas diferentes de ensinar e adaptadas às necessidades de cada aluno. E é segundo estes princípios que eu acho que se ajusta perfeitamente a este contexto que nós estamos a viver, que eu queria partir para o desafio de reflexão em termos do que é o desenho universal para, no mundo digital, no ensino digital.
E o desenho universal, como eu vos disse, vem de uma área muito diferente, vem de uma área da arquitetura. Isto foi Ronald Mace, no século passado, não é? Que sofreu de poliomielite quando era criança e que ficou paralítico, e apesar disso tudo formou-se como arquiteto nos Estados Unidos e dedicou todo o seu trabalho de investigação e de arquitetura ao desenvolvimento do desenho universal. Por isso, se calhar, não sei se vocês já tiveram contacto com este termo do desenho universal, mas eu achei super interessante este conceito e, por exemplo, edifícios com rampas para serem acessíveis a todas as pessoas com cadeiras de roda, por exemplo, pormenores como... pormenores como as maçanetas deixarem de ser redondas, das portas, os puxadores das portas deixarem de ser redondos e serem uma maçaneta para ser mais fácil de abrir uma porta. Por isso, todo este conceito surgiu deste trabalho deste arquiteto que tentou, o seu princípio era criar efetivamente produtos que fossem acessíveis a todos, independentemente da idade dos indivíduos, independentemente da capacidade em termos físicas dos indivíduos ou da sua situação financeira. Está bem? Eu deixo aqui, eu penso que estes slides depois vão ser distribuídos ou vão estar disponíveis para vocês, mas se não tiverem, também têm o meu e-mail, podem-me mandar um e-mail que eu disponibilizo com toda a certeza, sem qualquer problema, os slides. Eu achei que era um conceito muito, muito interessante e os princípios que esta teoria do desenho universal se centra, são em 7 princípios. O princípio do uso equitativo, o princípio da flexibilidade de uso, ser fácil de usar e intuitivo, informação perceptível, tolerância ao erro, baixo esforço físico e a dimensão e espaço para acesso e uso. Ok? E por isso, o que eu vos proponho como primeiro desafio, e eu vou dar aqui uns 5 minutos de compasso, está bem? Eu vou-vos disponibilizar agora no chat um link de um documento Word, ok? E eu quero que vocês me digam aquilo que vos vier, a primeira coisa que vos vier à cabeça. E pode ser muito fácil para vocês, para mim não foi nada fácil quando eu pensei como é que eu transformo este conceito de desenho universal para os meus objetos de aprendizagem, para o meu ensino com a ajuda do digital, ok? Por isso, o que eu gostaria muito que vocês fizessem era efetivamente fazer... Esperem lá, vejam lá se assim está melhor. Está melhor assim? Exato, esqueci-me deste pequenino pormenor. O que eu queria que vocês fizessem efetivamente era pensar naquela coisa que vem, a primeira coisa que vem à cabeça, para, nas vossas aulas, o que é que vocês acham que será o uso equitativo para vocês, em termos de objetos, em termos de ensino digital, a flexibilidade de uso. O que é que vocês já usaram nas vossas aulas que respeite estes princípios, está bem? E por isso, agora vou ter que sair do ecrã geral, deixem-me só copiar o link para pôr ali no vosso chat, está bem? E ok. Deixa-me só vai para o Guilherme, que está aqui a dar o apoio. Por isso, toda a gente tem o link no chat. Se clicarem no link, o que vocês vão ver, conseguem ver, continuam a partilhar, não continuam? Vão ver este documento, muito simples. O que eu gostava que vocês fizessem é escrever no documento, clicar em Enter. Podem escrever todos ao mesmo tempo sem problema, está bem? Eu vou dar 5 minutinhos para vocês pensarem um bocadinho.
olharem para os 7 princípios e pensarem efetivamente como é que isto se compatibiliza com o ensino digital, com o vosso ensino em sala de aula. Está bem? Ok? Tudo ok? Percebido? Não há problema. Se não pensarem em nada, também não há problema. Não tem que preencher tudo, está bem? Vão preenchendo aquilo que vocês acharem, um princípio ou outro que vocês gostem, vão preenchendo aquilo que vocês quiserem, está bem? Exatamente, isso mesmo. Então vá, deixo-vos trabalhar aqui um bocadito. E vou só acabar o meu cafezito. 5 minutos. Para não ficarem com vergonha, eu vou tirar a minha cara, porque assim eu não estou a ver, está bem? Força.
Ora bem, conseguem me ouvir? Tudo ok? Ora bem, já estou a ver aqui muitas ideias, não é? Que vocês estão aqui a considerar e agradeço imenso as vossas sugestões. Por isso, nós temos não só. Eu penso que não é por ser o último, mas um dos mais difíceis é esta dimensão do espaço para acesso e uso, não é? Especialmente quando pensamos no mundo digital, no mundo virtual, que é enorme, não é? Que é quase infinito. Mas eu já vos vou falar um pouco do que é que eu achei que seria esta dimensão e espaço para acesso e uso. O que é que nós vemos aqui nas vossas sugestões? Por isso, o que vocês entenderam sobre estes conceitos, não é? Serem conteúdos com possibilidade de serem acessados por qualquer pessoa, independente com as suas particularidades, com as suas individualidades, flexibilidade do uso, possibilita a autonomia, possivelmente materiais que possam ser usados autonomamente e ao seu ritmo de cada aluno, por exemplo, perfeito. Exatamente, a qualquer momento, ferramentas adaptáveis às mãos das pessoas, isso mesmo, que possam ser usadas como elas bem entenderem, acessível a toda a gente, independente dos conhecimentos académicos, ou seja, permitir que os conteúdos de uma aula, independentemente do nível a que os alunos chegam a essa aula, que os alunos consigam chegar todos a uma aprendizagem igual no final, em termos de conceitos e em termos de conhecimento. Eu tenho muito essa experiência nas minhas aulas de estatística, em psicologia, em serviço social e ciências de educação, que chegam todos com níveis muito diferentes e muitas vezes é preciso ter ritmos e materiais apropriados para cada um deles. Informação perceptível, didático e por isso universal. Linguagem comum. É bom, às vezes nós os académicos somos complicados em termos de como é que nós usamos, especialmente os matemáticos, não é? Nas nossas áreas. Tolerância ao erro, que vocês escreveram, respeito a diferentes capacidades, possibilidade de corrigir aquilo que não condiz com os objetivos de aprendizagem, isso mesmo. Baixo esforço, respeito a cada condição humana. Muito bem. Muito obrigado pelas vossas sugestões. Só por uma questão de curiosidade, eu queria também, se vocês escrevessem no chat, vão assim escrevendo, não há necessidade de ser já, mas vão escrevendo no chat qual é a área que vocês ensinam. São professores de quê? São professores de filosofia, são professores de matemática, de português, só para eu ter aqui uma ideia aqui daqui do grupo, está bem? Vão escrevendo à medida que vocês se lembrarem e vos apetecer. Ora bem, muito obrigado. Eu vou gravar depois no final. Isto vai estar acessível, eu vou gravar depois no final e eu depois vou dar um TPC para depois deste workshop, não é? Só para, se vocês quiserem participar, como é evidente, mas eu gostava muito, no final deste workshop, que vocês pensassem novamente em tudo isto e introduzissem novamente as vossas sugestões e as vossas ideias sobre estes 7 princípios. Está bem? Muito obrigado, já estou a ver. Língua brasileira, psicologia, médico, muito bem. Perfeito, por isso uma audiência muito variada. Ora bem, eu vou voltar então aqui à nossa apresentação, está bem? E, desde já, muito obrigado por todas as sugestões e por este momento de reflexão. O que é que eu vos queria... Deixem-me só tirar aqui este floating para mim. Exatamente.
Maravilha. Helena Dupré, uma colega vossa, em 2019, ela apresenta, todas estas referências estão no final, vocês depois podem aceder ao trabalho dela sem qualquer problema. Ela apresenta um excelente trabalho na adaptação destes princípios ao mundo digital, por isso, alguns já pensaram no princípio do desenho universal em termos de educação, mas não relativamente ao mundo digital, que eu acho que cria alguns desafios adicionais quando estamos a pensar em termos digitais. E o que eu queria agora falar com vocês é falar um bocadinho de cada um destes princípios, ok? O uso equitativo. Ora bem, o que eu pensei neste uso, e obviamente tem a ver com a minha experiência pessoal em termos de sala de aula, é a criação de interfaces que possam ser utilizados pelos mais diversos perfis de usuários. E, em especial, também por alunos com necessidades educativas. Eu pensei, quando comecei a dar as aulas online, a questão dos alunos cegos, o Zoom, efetivamente, na primeira aula foi um bocadinho complicado, porque eles não conseguiam entrar em sala de aula, e por isso nós tivemos que criar aqui uma sugestão e deles procurarem efetivamente conseguirem entrar. Se vocês estiverem nestas circunstâncias, uma das coisas que eu recomendo explorarem um pouco os softwares que esses alunos usam. Por exemplo, um dos leitores de ecrã gratuitos, de distribuição gratuita, que é muito usado, pelo menos aqui em Portugal, é o NVDA. Também estes links também estão todos no final. O NVDA é um leitor de ecrã para os alunos cegos e, à medida que as necessidades vão surgindo, são colocados no site do NVDA uma série de aplicativos adicionais a este software, que resolvem alguns dos problemas. Por isso, há, por exemplo, uns aplicativos para o Zoom que facilitam em termos de comando depois a pessoa que não vê conseguir navegar no Zoom e dialogar como qualquer um de nós que consegue ver o ecrã e consegue ver toda a dinâmica do Zoom, nomeadamente há determinados sons de aviso quando novas pessoas entram na sala, quando saem, quando querem intervir, mensagem no chat e tudo mais. Por isso, explorar um bocadinho estas questões. Para mim, o uso equitativo, eu pensei em termos de ferramentas digitais, em ferramentas que efetivamente pudessem ser usadas por todo o tipo de alunos. Um desafio aqui que eu coloco e que eu vou tentar dar um pouco a resposta no final, é como resolver também um problema que pode ser de qualquer aluno, ou seja, um problema quando os alunos não têm acesso à internet, ou seja, têm problemas de conexão e por isso não é suficiente nós estarmos em sala de aula por streaming, porque o aluno não tem essa rapidez e não consegue visualizar a aula. E por isso, já a aula é demasiado comprida, nós sabemos que esta experiência do Zoom tem sido preciosa para todos nós, mas é cansativo estar 1 hora, 2 horas sempre a trabalharmos à distância. E por isso, facilita um pouco nós gravarmos as nossas aulas e disponibilizarmos a posteriori, mas eu penso que não seja suficiente. Por isso, aqui é este desafio de como é que nós poderemos ultrapassar este problema dos alunos que efetivamente não têm esta capacidade e estas vantagens tecnológicas. No segundo princípio, a flexibilidade de uso, eu penso que este é um dos princípios essenciais quando falamos em termos de acessibilidade. E por isso, quando nós pensamos que colocar materiais online, será que todos eles conseguem ter esse proveito dos materiais que nós colocamos online? Será que nós, por exemplo, alunos de baixa visão, ajuda a colocar um vídeo? Pelo menos conseguem ouvir, mas alunos que não ouvem, será que um vídeo ajuda? Será que conseguimos pôr materiais em que facilmente eles conseguem aumentar a dimensão da letra e dos textos que nós lá colocamos, de maneira a que eles possam efetivamente tirar proveito desses materiais? É isto um pouco
que eu tentei passar neste projeto que nós estávamos a fazer. E o que eu queria fazer agora aqui, uma primeira atividade convosco, é uma atividade de legendagem de um vídeo, ok? E como tal, vou-vos pôr no chat, e para quem, eu sei que há alguns que estão com problemas no chat, por isso o que eu proponho é que tentem copiar esta imagem e tentem ir diretamente à internet, está bem? Por isso é www.nikse.dk /subtitleedit/online. Por isso, o que nós vamos fazer agora, eu vou-vos colocar este link no chat, vou-vos colocar um vídeo no chat também, para vocês baixarem no vosso, vamos abrir o link, vamos usar o vídeo e vamos usar um fecheiro de legendas para ver como é que isto funciona. Por isso, será uma experimentação se vocês depois se quiserem dedicar a isto e quiserem incorporar nos vossos materiais que fazem nas vossas aulas, se quiserem efetivamente fazer algum trabalho de legendagem, está bem? Por isso, eu vou só sair aqui da partilha. Não sair da partilha, mas sair do full screen, e vou-vos enviar o link. Por isso, podem entrar diretamente com a vossa conta do Google ou com a vossa conta do Facebook, sem problema. E vou-vos colocar primeiro o link, está bem? Agora, vou-vos fornecer o vídeo, que nós vamos trabalhar neste software online, está bem? E por isso, ok? E desculpem, eu estou a ser um pouco egocêntrico, que é um vídeo meu, produzido por mim, está bem? Por isso vocês vão ouvir um bocadinho a minha voz, tá? Não têm que aprender nada, ok? É só mesmo uma questão mecânica. E agora vou também adicionar-vos aqui, eu vou saltar um passo, mas eu explico como é que vocês podem depois experimentar com os vossos vídeos. Vou-vos dar um fecheiro, que é um primeiro fecheiro de legendas, está bem? E a gente já vai ver como é que isto vai tudo funcionar, ok? Por isso, já fizeram o download? Já? Ora bem. Então, agora eu vou passar aqui novamente a minha apresentação, ok? E eu vou aqui ao meu software, ok? Conseguem ver os softwares? Sim. Sim? Boa. Uma voz. Ótimo, ótimo, isso. Falem comigo, ok? Sim. Isto dar aulas no Zoom é muito solitário. Muito bem. Ora bem. Ok. Também gosto da simbologia, Pedro. Muito bem. Por isso, o que eu vos quero, quando vocês chegarem a este ponto, já conseguiram entrar no software? Sim. Muito bem. Sim. Então, vamos fazer a primeira coisa. Baixaram o meu vídeo? Têm as legendas também no vosso computador? Tudo pacífico. Então, o que nós vamos fazer é um software muito simples, mas que efetivamente vos ajuda. Por isso, vamos primeiro carregar o nosso vídeo. Vão aqui a vídeo e vamos abrir de um disco, basicamente do vosso computador. Open Video from Disk, ok? Desculpem em inglês, acho que não havia versão portuguesa, ok? Por isso, eu vou clicar aqui em Open Video from Disk, vou escolher o fecheiro. Mas estão a ver, já está aqui, a adaptar-se à minha linguagem. Vou escolher o fecheiro e o meu eu coloquei aqui no desktop para ser mais fácil, workshop. Os materiais que eu quero partilhar com vocês e vou selecionar o vídeo, que é o vídeo histograma MP4, ok?
Tudo pacífico? Sim, Ok, por enquanto ok. sim. Ok, perfeito, perfeito. Olá novamente. Ora bem, vou parar, que é para vocês não terem que... A menos que estejam muito interessadas em saber como é que se faz um histograma em SPSS, podem ver depois mais tarde o vídeo sem qualquer problema. Mas isto só para vocês saberem efetivamente. Vocês viram quando abriu automaticamente, estava lá outro vídeo e estava aqui um conjunto de legendas do vídeo que estava lá. Por isso, obviamente, estas legendas que vocês veem agora no vosso vídeo não faz qualquer sentido para aquilo que eu estou a dizer. Não é? Eu estou a falar em português. Ainda na nossa base de dados alunos externos da Universidade Conseguem de Coimbra, vamos então explorar o menu gráficos, ou seja, se formos... E por isso as legendas não fazem qualquer sentido. Muito bem, o que é que eu vos queria vos dar? Um passo que eu vou saltar, porque não conseguimos fazer tudo, mas eu queria de qualquer maneira mostrar-vos. Existem milhares de sites para fazer transcrições. Um dos problemas das transcrições, quando nós fazemos, por exemplo, uma gravação em Zoom, de uma aula ou de qualquer atividade, quando nós fazemos uma gravação, depois podemos converter essa gravação e vem sempre um ficheiro de som e um ficheiro de vídeo e tudo mais. Por isso, vocês podem usar esse ficheiro de som, pôr num site. Eu pus aqui o Vocamatic, que eu achei que era um site muito simples, mas há milhares de outros sites que fazem este tipo de transcrições. Eu vou só ao Vocamite, só para vocês verem como o processo é simples. Por isso eu vou entrar aqui. Obviamente estes sites geralmente são gratuitos, por exemplo, a primeira meia hora de transcrição é gratuita, depois a gente tem que pagar, mas existem muitos outros sites que vocês podem experimentar e podem ver como é que as coisas funcionam. Mas só para vocês verem, por isso este site é um site, vocês estão a ver que eu já tinha aqui o vídeo transcrito e por isso o que a gente pode fazer aqui na transcrição, estão a ver, eu posso basicamente carregar, ir buscar o meu vídeo e, eu não quero pô-lo ali, mas por exemplo, eu posso, por exemplo, agarrar e buscar ali o meu vídeo e ele... Iniciar reunião. Este era o vídeo sobre a acessibilidade, a transcrição vai ser um horror. Colocar no site e basicamente depois ir buscar esse vídeo e pedir para eles fazerem a transcrição. O que é que acontece? Isto é literalmente, se um vídeo tem 1 minuto, em menos de 1 minuto vocês têm a transcrição no vosso e-mail. Qual é o problema desta transcrição? Peço-vos agora para vocês abrirem este ficheiro que eu vos mandei de legendagem, está bem? As legendas V01, ok? E o que ele faz é produzir um ficheiro de texto muito simples como isto. Vocês veem que tem as várias separações daquilo que eu disse no vídeo, tem os minutos e os segundos e os microsegundos de cada uma das legendas e qual é o problema destas legendagens. Eu fiquei muito contente quando comecei a ver a transcrição, porque no meu vídeo, efetivamente, eu dizia, na nossa base de dados, aqui começa a haver problema, não é das alunos, mas era dos alunos externos, ok? Depois isto começa a ser ainda mais engraçado, porque se vocês repararem aqui mais para o fim, não é que eu seja muito profundo neste vídeo, mas eu com certeza, vejam aqui o trecho 11, a variável errado e a partir da galinha pintada, dali a saltada, nós vamos construir. Estão a ver, não é? Isto, as minhas aulas são animadas, mas não tanto, não é? Não tão caóticas que eu falo de galinhas pintadas e assaltadas ainda por cima. Por isso, só para vocês verem que efetivamente estas transcrições não são perfeitas porque o som também não é perfeito, ok? Mas o que ela nos ajuda é a melhorar isso e por isso, o que é que nós vamos fazer? Eu vou voltar agora ao website da legendagem e o que eu quero quero que vocês abram o ficheiro de legenda versão 0, ok? Por isso, façam o open, subtitle open, ok? Vão escolher novamente o ficheiro e incluam esse ficheiro que, neste caso, o site do Vocamit nos deu. Por isso, eu vou pôr aqui a legenda, é um ficheiro de texto,
e vou carregar essa legenda, ok? E se vocês repararem, eu tenho efetivamente logo ali na primeira linha aquilo que estava escrito no vosso fecheiro. Por isso ele separa por vários trechos. Se vocês voltarem aqui ao início do vosso vídeo, o que é que acontece? Olá novamente, ainda na nossa base de dados alunos externos da Universidade de Coimbra, vamos então explorar o menu gráficos. Ora bem, ele tem dois problemas, que é os acentos, não é, da nossa língua portuguesa, e tem, obviamente, estas galinhas pintadas, que de vez em quando ele escreve coisas que não fazem sentido. Mas é muito fácil, ou seja, o que é que vocês podem fazer? Se vocês repararem, está ali assinalada verde, temos aqui a caixa do texto, e eu muito facilmente eu posso corrigir este texto. Experimentem vocês, por exemplo, eu vou pôr na nossa base de dados dos alunos. Por isso eu estou só a corrigir, a editar o texto da Universidade de Coimbra. Vamos entrar qualquer coisa, já não me lembro o que é que eu disse ali no vídeo, mas vocês muito facilmente podem ouvir o vídeo. Ou seja, se formos aqui ao Graphs, nós temos várias opções, desde... E podem ir alterando o vosso texto, ok? Dizem-me vocês, isto é um processo lento, isto é um vídeo de 1 minuto e pouco, e a primeira vez que eu tentei este processo demorou uma manhã a eu ter o meu fecheiro final. Por isso é só para vocês verem que efetivamente, assim só puxar um bocadinho para cima, efetivamente não é um processo rápido e é um processo demorado. Por isso é algo que é bom, por isso especialmente se nós tivermos alunos que não ouvem e por isso têm a possibilidade de seguir os vossos vídeos, as vossas aulas, mas é um processo um pouco demorado. No final desta correção, o que é que vocês podem fazer? No final da correção, vocês podem, basicamente, salvar esta edição de texto. Por isso, depois de corrigirem tudo, os acentos e tudo mais, podem clicar aqui Save As. Há vários formatos de legendagem que são reconhecidos por vários softwares de leitura de vídeos. Eu usei o que estava por defeito, a extensão .srt, por isso eu vou baixar, vou gravar, e por isso ele pede-me para gravar em algures. Eu vou gravar onde eu tenho o vosso workshop, sem problema, e vou pôr a experiência, qualquer coisa assim. E pronto, e ficam com, efetivamente, a vossa legenda gravada dentro deste formato, ok? Ora bem, só para vocês verem o trabalho que eu tive nessa manhã em que eu me dediquei a, efetivamente, fazer a legendagem daquele vídeo, este é o efeito final que vocês têm. Por isso, eu vou pôr também ali, vou partilhar com vocês o fecheiro final gravado, está bem? Eu vou aqui buscar, e vocês podem ir ao vosso chat, buscar as legendas finais, é a versão 03.srt, está bem? Santinho, Lívia. Novamente. Ora bem, e vocês vão ver que efetivamente está tudo bem. Eu corrigi tudo. Olá novamente, ainda na nossa base de dados, alunos externos da Universidade de Coimbra, e assim sucessivamente. Estão a ver? Por isso nós podemos corrigir. Basicamente é um fecheiro muito simples. Vocês podem construir isto sem haver necessidade nenhuma de fazer a transcrição, se vocês quiserem. É só uma questão de terem o formato efetivamente do tempo. Não se preocupem, porque, por exemplo, se vocês andarem um bocadinho mais abaixo no software de legendagem, vocês veem estes quadrados a vermelho e quadrados a cinzentos. O que é que são estes quadrados a vermelhos? São o tempo do vídeo em que o texto aparece de baixo em frente ao vídeo. Estão a ver? E eu posso muito facilmente com este software, posso diminuir, estão a ver ali o tempo a diminuir no vosso, ali, 44, 45, 46, estão a ver? Eu posso diminuir este período em que a legenda aparece ou posso aumentar, está bem? Se vocês repararem no a seguir, eu posso aumentar esta legenda, estão a ver ali
o tempo a aumentar, estão a ver? Por isso é muito fácil, depois de vocês se habituarem, mesmo construindo um fecheiro com os tempos errados, eu depois posso ajustar muito facilmente ao texto do nosso vídeo, está bem? Obviamente isto não é um processo simples, isto não é de maneira nenhuma um processo simples, ok? Mas o meu desafio é, neste mundo em que nós todos estamos a partilhar estes materiais, em que as universidades têm, nós usamos os materiais de uns e de outros colegas, não é? Quando temos essa possibilidade, é tentar efetivamente criar estes vídeos que eu criei para as aulas estão disponíveis para todos da Universidade de Coimbra, toda a comunidade da Universidade de Coimbra, criar estes vídeos de maneira a que facilite efetivamente a compreensão dos alunos. Processos que nós podemos ultrapassar e não dedicar tanto tempo, porque todos nós temos imensas aulas, temos imensos trabalhos para fazer e podemos, se calhar, minimizar este trabalho. E o que eu vos vou agora novamente partilhar aqui no vosso chat é a versão simplificada deste formato, ou seja, as breves legendas SRT. E eu vou abrir aqui no software este fecheiro, só para vocês verem o que é que eu fiz com esta breves legendas. Por isso, o que eu fiz, basicamente, foi, no meu vídeo, há vários momentos, ou seja, eu dizer o que eu estou a fazer no meu vídeo, é muito manual, são atividades muito mecânicas de trabalhar num software, por isso eu escolhi 3 momentos do meu vídeo em que eu digo o que é que eu vou fazer um histograma em SPSS, há um outro momento em que eu apresento o menu Graphs, por isso quem não ouve pode ficar alerta e pode utilizar e seguir os passos que eu estou a fazer no vídeo e no final o menu histograma siga os diversos passos para indicar que a pessoa é só seguir os passos que estão no vídeo, ok? E é muito mecânico, eu faço lentamente, como vocês veem aqui no vídeo. Gráficos de barras, gráficos de barras de 3 dimensões, gráficos de linhas, áreas, barras de 3 dimensões, gráficos muitos deles, scatter ou diagramas de expressão. Se calhar não temos possibilidade de, em todas as nossas aulas, nós criarmos legendas detalhadas de tudo aquilo que nós estamos a dizer, mas há determinadas partes, em determinadas aulas, em determinados momentos, que nós possivelmente podemos deixar algumas pistas do que é que estamos a fazer nas nossas aulas e ajudar um aluno que de outra maneira teria dificuldade em se orientar, por exemplo, com um vídeo disponibilizado sobre determinadas matérias. Está bem? Podem pôr referências de livros, podem pôr referências aos materiais que vocês vão acompanhando, textos se tiverem e assim sucessivamente. Por isso, este é um software gratuito, vocês podem usar, podem utilizar, podem facilmente editar sem qualquer problema. No final, o que é que acontece? Receberam o meu e-mail para fazer o download de alguns do editor de texto VLC. Não sei se vocês têm o VLC ou não, eu vou usar porque é mais fácil de gerir esta questão das legendas. O que é que acontece? Quando vocês vão abrir o vídeo, este mesmo vídeo que nós estamos aqui a ver, eu vou abrir só para vocês verem. Olá novamente, ainda na nossa base de dados alunos externos da Universidade de Coimbra, vamos então explorar o menu. Com o fecheiro de texto que vocês gravaram do software online, o que é que nós podemos fazer? Podemos ir aqui a Subtitle, neste VLC, podemos Add Subtitle File e podemos ir buscar a nossa legenda, a versão 03, que é a versão mais completa. E se vocês agora Graphs, ou seja, se formos aqui ao Graphs, nós temos várias opções, desde construir com algum pormenor os nossos gráficos a partir do menu. Temos o nosso vídeo com a legenda a acompanhar todo o vídeo, ok? Não é muito fácil, eu não vou dizer que é muito fácil, mas ajuda bastante quando nós temos essa necessidade de criar materiais.
O interessante é se nós interiorizássemos estes princípios e talvez começássemos por algo mais simples, que é, por exemplo, a questão daquelas legendas em que nós só identificamos alguns momentos do nosso vídeo para a orientação das pessoas que estão a ver o vídeo. Isso já ajudaria bastante no futuro a criarmos algo um bocadinho mais complexo. Mas em termos mecânicos nós conseguimos fazer com ferramentas disponíveis e online e ser criativos e efetivamente ajudar estes alunos, todos os alunos basicamente, ok? Tudo percebido? Alguma dúvida que queiram tirar? Tudo ok? Ora bem, muito bem. Então, Professor, eu não consegui Sim, força, Pedro. Não consegui só essa tela aí que o senhor está mostrando. Eu consegui colocar a legenda, tudo bonitinho. Mas não consegui colocar na tela. E agora, este no VLC, quando abriu o vídeo? Não estou conseguindo fazer o download dele, não. Pronto. Mas quando conseguir, depois é abrir o vídeo e basicamente selecionar aqui em Subtitle, adicionar e selecionar o fecheiro das legendas. Está bem, Pedro? Ok. Tá certo. Outro truque pode resultar também muito bem. Muitos softwares fazem o seguinte, que é, por exemplo, se este fecheiro de SRT tiver o mesmo nome que o vídeo, ele automaticamente já abre o vídeo com as legendas, ok? Por isso, outra opção é fazer, alguns softwares de vídeo não têm esta capacidade de nós adicionarmos as legendas, mas se vocês gravarem o fecheiro de legendas com o mesmo nome do fecheiro do vídeo, ele automaticamente abre e vem o vídeo legendado, está bem? Ok? Muito bem. Então, eu vou voltar aqui à nossa apresentação. Eu já estou a ver que já estou em pânico, não é? Com o tempo, mas pronto, isto não há de ser nada. Vamos tentar avançar um bocadinho e falar de algumas outras princípios. O fácil de usar e intuitivo. Eu aqui, relativamente a isto, eu vou-me concentrar no Zoom. Não sei se vocês também têm usado muito o Zoom ou o Teams, são programas muito semelhantes, e eu acho que o que eu acho que para mim estes 6 meses foi muito importante foi testar as potencialidades do Zoom, ou seja, testem a ferramenta propriamente dita, ok? Tentem usar, por exemplo, as salas simultâneas. Para mim, as salas simultâneas foi fantástico nas minhas aulas, criar trabalhos de grupo usando as salas simultâneas. Eu sentia-me totalmente um deus em que eu podia entrar nas salas e interromper a discussão. Era o máximo eu dinamizar as salas simultâneas. Era super giro. Uma coisa que eu estou a fazer neste semestre, que nós estamos com aulas presenciais, com distância, e eu continuo a dar o meu software estatístico, as minhas aulas, mas quando há trabalhos de grupo eles não se podem juntar. Por isso eles têm que continuar sentados no lugar. Por isso eu posso continuar a usar, mesmo em aulas presenciais, eles trazem os computadores deles e eles, na própria sala, dialogam entre si usando as salas simultâneas. Por isso, experimentem todo este processo. Outra questão que eu também não sabia que era possível no Zoom era a questão da legendagem. Há um mecanismo para fazer uma legendagem automática. Infelizmente, nós não temos um tradutor simultâneo em todas as nossas aulas, mas caso isso fosse necessário, poderia sempre haver uma pessoa afeta a automaticamente e em tempo real fazer a tradução simultânea daquilo que nós estávamos a dizer. Por isso, experimentem todas estas potencialidades. Outro fator que me ajudou bastante nas minhas gravações das aulas, eu nos primeiros tempos, eu demorava quase 24 horas a editar os vídeos, porque era a cortar os momentos parados e tudo mais, e eu conhecendo as teclas de atalho do Zoom, o Alt-V para parar e começar o vídeo, o Alt-M, cada vez que havia o som, havia eco do som e eu conseguia parar automaticamente, isso evitou-me imenso
poupou-me muito tempo em termos de edição do vídeo. Por isso, eu no final do semestre quase que acabava uma aula e publicava a aula no meu site. Está bem? Por isso, conheçam os softwares que vocês usem. Informação perceptível. A informação perceptível aqui é algo um bocadinho mais complicado, ou seja, eu não acho que vídeos de 2 horas de aulas em que uma pessoa está a falar sejam muito didáticos, pedagógicos. São extremamente cansativos, eu acho, para os alunos e é preciso ter muita força de vontade para nos ouvir, vezes sem conta, as nossas aulas. Por isso, o que eu acho que é muito importante é partir as nossas aulas. Se nós temos os vídeos de gravação, tentar partir esses momentos das nossas aulas e tentar fazer algum mapa conceptual da nossa aula que seja mais fácil o aluno aprender e ter vídeos curtos tanto quanto possível, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, sobre determinados conceitos em qualquer uma das disciplinas que vocês estejam. Por isso, eu acho que nos últimos 6 meses nós sobrevivemos, porque tivemos que de um momento para o outro mudar para um ensino online, não é? E por isso não estávamos acostumados a isso. Acho que se calhar os próximos 6 meses nós podemos trabalhar naquilo que nós fizemos e melhorar esse processo e tentar efetivamente maximizar. Eu não vou fazer esta atividade por causa de questões de tempo, porque eu quero chegar à última atividade que eu vos quero mostrar. Mas basicamente eu vou só sair e só para vocês verem um pouco. Por exemplo, eu não sei se vocês são pessoas com um gosto mais requintado e têm um Macintosh, eu sou mais do povo e tenho um Windows aqui em casa e por isso, só para vocês verem, se eu fizer aqui uma pesquisa do editor de vídeo, eu tenho a minha aplicação do editor de vídeo, posso abri-la facilmente, posso criar um novo projeto, posso... novo vídeo, vou dar este nome, posso adicionar o meu vídeo que vocês acabaram de ver, ok? Não vou fazer com grande pormenor, mas é só para vocês verem que eu posso puxá-lo para aqui, carregá-lo e novamente, usar ainda na nossa base estas de dados, funções dividir. Eu facilmente posso chegar aqui, cortar o vídeo em qualquer momento e depois deitar fora aquilo que eu não quero, vou deitar fora a parte maior e posso fazer um vídeo apenas destes 47 segundos de vídeo, ok? Facilmente dá trabalho. Uma pessoa pode se perder aqui a editar estes vídeos, mas o trabalho final depois é bastante gratificante, ok? Mas só para vos mostrar, usem uma ferramenta o mais simples possível, ok? No início e depois tentem crescer a partir daí, tentem aprender a partir daí. Eu estou a aprender imenso em todo este confinamento que nós estamos a viver. Por exemplo, eu deixo-vos aí também como uma sugestão, é uma ferramenta gratuita, o Shotcut, que é um pouco mais hardcore em termos de edição de vídeo, mas permite fazer coisas muito interessantes, ou seja, permite colocar músicas no vídeo, ao mesmo tempo que uma pessoa está a pôr slides, permite colocar, por exemplo, um nevoeiro à frente de caras dos nossos alunos, se nós quisermos publicar os nossos vídeos das nossas aulas, quando os alunos estão a participar e por isso se quisermos proteger um bocadinho a identidade. Eu vou-vos só mostrar, só por uma questão de piada, um vídeo muito experimental que eu fiz numa formação de áudio, mas só para vocês verem a potencialidade do shortcut. Por isso, se vocês repararem, eu começo com um slide muito chato sobre o seminário. Ouviram um berro? Pois é, este é o efeito que eu tenho quando começo a dar as minhas aulas de estatística. Pronto, estão a ver? Podem ser criativos, depois eu falo sobre a minha unidade curricular. Na altura em que eu tinha barba.
Pronto, estão a ver, e agora tento esconder a minha cara para isolar a minha identidade. Estão a ver? Mas é só, e depois no final acabo o vídeo com um momento zen, em que eu ponho uma música e a praia onde eu costumo ir no verão, ok? Por isso, só para vocês efetivamente verem que há muita coisa que a gente pode fazer com um bocadinho de criatividade. Por isso, eu dou-vos aqui o editor de vídeo mais simples, que não permite todas estas efeitos, e talvez depois experimentarem um editor mais complicado, se vocês quiserem experimentar algo mais elaborado, ok? Ora bem, outras questões que serão interessantes também, que são interessantes também nos nossos vídeos, é termos algum cuidado quando estamos a falar e estamos a expor a nossa apresentação. Eu não vou colocar aqui o vídeo dos Black Eyed Peas, os My Humps, não sei se vocês conhecem os My Humps, é um vídeo extremamente sugestivo, mas é uma atividade em que eu falo sobre a amostra e a população, mas só para vocês verem, um dos meus alunos que estava a assistir à aula disse: "Oh, professor, eu não percebo o que é que o professor está aí a ver." Porquê? Porque eu falava neste vídeo, e por isso o cuidado às vezes quando nós estamos a dar as nossas aulas, dizer este vídeo, que é um vídeo sobre a música My Humps dos Black Eyed Peas, ok? E a atividade, depois eu dava-lhes uma pergunta, que era quantas vezes surgia a palavra My Humps, todos eles diziam um número completamente estapafúrdio, não é? Desde 10 a 999, ou seja lá o que for. E depois a atividade era mais, obviamente, um planeamento de experiência, mais cuidado, e tinham que contar o número de U's no trecho da música do My Humps. E, obviamente, eu dava a pergunta antes de mostrar o texto, e, obviamente, a variabilidade era reduzida. A adaptação que eu fiz com o Afonso é apresentar em braille, por isso ele pôde participar tal e qual como qualquer outro aluno, estão a ver? E o braille, não precisamos de saber escrever braille. Há fontes de texto, eu não sabia, só descobri depois, há fontes de texto que efetivamente transformam o nosso texto no Word, só aplicar a fonte de Braille e o Braille aparece automaticamente. Eu agora já consigo, não consigo com a mão, não é tátil, eu faço batota, mas já consigo identificar um bocadinho as letras de Braille devido à experiência, ok? Por isso, é pensar em várias soluções consoante as situações em que vocês vivem. Ora bem, tolerância ao erro. Mais uma vez, eu não vou só entrar só para vos mostrar. Eu não sei se vocês fizeram o registro ou não. Isto é um site, e eu não tenho qualquer patrocínio do Classmarker, está bem? Só para vos alertar, mas foi um dos sites que eu usei para um problema que para mim me preocupou muito, foi a avaliação, o fazer a avaliação à distância. Porque efetivamente temos um problema de equidade, pelo menos nós aqui em Portugal tivemos imensos problemas de pessoas que contratavam explicadores para fazer os testes e nós não víamos, e coisas assim. Mesmo com câmaras é muito difícil a gente controlar isto. O que é que o Classmarker vos permite? Eu vou só clicar aqui o site, eu vou entrar aqui no site só para vocês verem, e o que é que vocês têm? Basicamente é um repositório de questões. Nós podemos introduzir uma série de questões, eu vou só pôr as questões, eu partilho este site com outros colegas meus de outras áreas, porque a versão paga tem algumas vantagens, sem dúvida, mas, por exemplo, se vocês repararem, eu tenho uma série de questões, obviamente estatísticas, pouco interessantes, mas muito giras, e colocam alguns desafios. Por isso, o que é que este Classmarker é? É um repositório de questões, mas o que é que ele me permite? Permite-me muito facilmente eu criar um teste. Eu vou agora aqui aos meus testes, vou clicar aqui nos meus testes, só para vocês verem. O que é que ele me permite? Permite-me eu... deixa-me só ver, ok,
não, deixa-me só aqui ver um que eu posso... está aqui. Posso editar. O que é que ele me permite? Permite-me eu formar estes testes, mas permite-me formar, tem a capacidade, não sei se vocês usaram o Google Forms para fazer testes, que têm a possibilidade de aleatorizar a ordem das perguntas e a ordem das respostas que nós usamos. Este tem um grau ainda superior, ou seja, eu posso ter, vocês viram que eu tinha as perguntas organizadas em grupo 1, grupo 2 e grupo 3 e grupo 4. Imaginemos, dentro do grupo 1 eu tenho 10 questões e eu posso, num teste, vou buscar uma pergunta ou 2 perguntas aleatoriamente do grupo 1. Vou buscar 3 perguntas do grupo 2 e por isso é quase impossível o mesmo aluno ter o mesmo teste. Por isso, a aleatoriedade não é só na ordem das respostas, que já dificulta um pouco a partilha de soluções entre os alunos na altura do teste, não é? Mas a aleatoriedade das perguntas ajuda imenso, porque todos eles podem ter perguntas diferentes, ok? E por isso, num tempo limitado de fazer um teste à distância, efetivamente evitamos muitos destes problemas e tentamos de alguma maneira que todos os alunos efetivamente estejam a fazer o teste e concentrados no seu próprio teste, ok? Por isso, eu estava só a ver se tinha alguma mensagem urgente aqui no chat. Eu distraio-me um bocadinho de vez em quando. Por isso, só para vos dar uma ferramenta que efetivamente ajuda muito na avaliação. Para mim foi, e ainda hoje é um problema. Nós estamos a pensar fazer avaliações presenciais, mas com algumas exceções. E para mim estas exceções são um problema, não é? Porque nem todos estão com as mesmas condições em termos de avaliação, ok? Por isso é algo que vocês podem explorar. Há outros, há o Quiz Marker também é outro programa de fazer, mas o mais importante é esta capacidade de guardar perguntas e de aleatorizar as perguntas de maneira que minimize este problema de cópia que nós muitas vezes vemos quando estamos a fazer uma prova. Ora bem, obviamente a versão gratuita não vos permite ter acesso a todas as funcionalidades, mas é funcional, ok? É funcional. Por exemplo, vocês podem optar por uma licença mensal de não chega a $20. O que é que ele vos permite? Permite a vocês, basicamente, a facilidade de planeamento. Tem um link, em vez de terem que introduzir as moradas de e-mail dos alunos todos. Por isso, há algumas facilidades relativamente a isto, mas em termos de funcionalidade, podem funcionar tão bem com a versão gratuita como com a versão paga. Por isso, se pensarem em usar qualquer uma destas ferramentas, usem primeiro a versão gratuita e depois vejam se efetivamente precisam de avançar para a versão paga. Mas podem, por exemplo, pagar durante o mês dos exames e depois cancelar a vossa assinatura, sem qualquer problema, está bem? Ora bem, continuando, baixo esforço físico. Baixo esforço físico. Esta foi um desafio para mim, pensar o que é que era este princípio do design universal, do baixo esforço físico. E eu pensei que era o que temos vindo a falar em todo este encontro, ou seja, o uso das tecnologias, mas não basta usarmos as tecnologias. A gente vê, por exemplo, eu desisti de lutar contra o uso dos telemóveis em sala de aula. Usem como vocês quiserem, mas o que é que eu faço? Uso depois os telemóveis em atividades de sala de aula, por isso obrigo-os a comunicar entre eles sobre os temas que eu quero que eles comuniquem e não sobre outra coisa qualquer, ok? Por isso, é usar estas tecnologias a nosso favor. Uma das atividades que eu acho que resulta imenso, vocês sabem que os alunos, falou-se muito neste encontro da falta de paciência dos alunos de nos aturar durante 2 horas a falarmos, não é? Então não façam uma aula assim, experimentem. Uma aula de um semestre, se correr mal também não é o fim do mundo, não é? Mas experimentem fazer o quê? Ok, escolham um tema da vossa área e dizem, hoje são vocês que vão ensinar este tema.
E por isso, o que é que eles vão fazer? O que é que eles fazem na nossa aula? Por muitos vídeos que eu coloco no meu repositório de ensino, por muitos textos que eu coloco, por muitos slides, quando eles vêm ao horário de atendimento, dizem: professor, andei à procura no YouTube e encontrei uns vídeos ótimos. Isso, mas estava lá disponível. Por isso, eles vão buscar estas informações. E uma atividade que eu acho que resulta super bem é dar um tema, eles ensinam a partir de um vídeo ou vão buscar o que eles quiserem para dar um tema. E depois fazer uma avaliação por pares, ou seja, dentro da própria turma, nós analisamos esses vídeos e vocês sabem que há muita coisa na internet que é um disparate total, não é? São coisas erradas e por isso ter um olhar crítico às propostas que eles próprios fazem sobre uma determinada temática, ok? Por isso é o uso de efetivamente desta informação quase infinita que nós encontramos online, não é? Mas usar isso a nosso favor, ok? Por isso trazer isso para a nossa aula e entregar-lhes a aula, obviamente sempre com o nosso olhar crítico e formativo que é o nosso papel, de os acompanhar, ok? E o último princípio que eu queria, temos 4 minutos, por isso vai ser uma maratona, mas o último princípio, dimensão e espaço para acesso e uso. Eu, quando pensei neste princípio, achei que isto não fazia sentido no mundo do digital ou do virtual, porque é infinito, por isso nós não temos o problema. Isto na arquitetura tem a ver com o quê? Com as portas serem largas, por exemplo, para passar uma cadeira de rodas, com haver uma rampa de acesso ao edifício, por isso todas as pessoas podem chegar ao edifício, para haver braille nas orientações do edifício, para as pessoas conseguirem chegar às salas de aula, a se movimentarem num edifício. No mundo digital é quase difícil a gente perceber o que é que isto é. A minha sugestão, o meu conceito, pode não ser o vosso, levou-me aos mapas conceptuais. E a partir de uma ferramenta muito simples, eu fui buscar um PowerPoint e tentei fazer um módulo da minha unidade curricular a partir de um mapa conceptual, e é isso que vocês veem aqui. Eu vou partilhar com vocês o PowerPoint que eu fiz para este percurso, só para vocês verem um exemplo, está bem? E por isso eu vou partilhar a versão 0 e vou partilhar a versão PDF, está bem? Só para vocês verem a versão PDF, onde é que está? Exatamente. Ora bem, e vou abrir aqui no meu computador, ok? Vou abrir esse PowerPoint. Por isso, na versão 0, o que é que eu fiz? Eu fui buscar um template. Eu não sei se vocês têm o Microsoft português ou inglês. Se eu for abrir o PowerPoint e fizer uma pesquisa na temática Roadmap, eu tenho uma série de templates de ficheiros preparados que me disponibilizam. Na versão portuguesa, que eu tenho no meu gabinete, não me apareceu quase absolutamente nada. Por isso eu coloquei-vos no fim dos slides um link para a pesquisa online, em que vocês podem encontrar vários modelos que não este. Mas o que é que vocês veem aqui? Basicamente isto é uma linha cronológica. Eu comecei a 30 de março sobre como instalar o SPSS, um questionário em papel, fazer um questionário em papel e tudo mais. E terminei no final, antes de começar o meu módulo, em 22 de maio, ok? O que é que nós podemos fazer com algo deste género? E é algo que eu ainda não fiz, mas que eu quero experimentar. Se nós tivéssemos um tempo infinito para dedicar às nossas aulas, era perfeito. Mas era cada folha ser uma aula. E cada aula ter todos os conceitos que eu percorro nessa aula. E o que é que eu posso fazer com os meus vídeos de 2 horas? Eu posso, vocês vejam que neste fecheiro eu tenho aqui umas imagens, estão a ver aqui no canto superior esquerdo, e eu posso, por exemplo, instalar o SPSS. Eu vou colocar aqui um vídeo a como instalar o SPSS. Tenho aqui umas linhas muito clarinhas. No questionário, eu vou mostrar onde é que está o questionário, ok? Eu quero mostrar aos meus alunos o questionário. E depois eu vou também dar a base de dados que eu quero com que eles trabalham. E eu tenho aqui um quadradinho com uns números e coisas assim. Estão muito pequeninos, mas se vocês aumentarem,
Estão a ver? Temos aqui uns números, ok? Eu só coloquei aqui pequeninos só para vos mostrar a ideia, ok? Ora bem, e o que é que eu posso fazer com estes ícones ao longo desta dinâmica, deste módulo que eu fiz? Eu posso associar, por exemplo, se vocês clicarem na imagem e fizerem um link, eu posso dizer e posso associar ao vídeo que vocês fizeram, que baixaram. Vídeo e histograma, ok? Eu posso, aqui ao meu texto, eu vou fazer novamente um link a um fecheiro de texto. Eu vou pôr aqui o questionário que eu tenho aqui na minha pasta. O que vocês quiserem, pode ser um documento Word, pode ser o que vocês quiserem, ok? Uma base de dados, eu tenho aqui também, faço um link e associo à base de dados. Onde é que está a base de dados? Dados SAV, que é uma base de dados em SPSS, ok? No final disto tudo, o que é que eu posso dizer aqui no Word? Posso dizer, vou ao File, desculpem, mas eu tenho o PowerPoint em inglês. Vou ao ficheiro, digo gravar como, Save As, e vou na pasta onde eu estou a partilhar os nossos documentos e vou gravar não como PP, como PowerPoint, mas vou gravar como PDF, ok? Eu vou dar outro nome para não gravar no ficheiro que vocês têm aí no chat. Vou pôr 4.1. Se vocês abrirem agora o vosso ficheiro de PDF, ok? O que é que acontece? Ao clicarem no link, o que é que vai acontecer? Vai-vos associar o documento e vai permitir que abra o documento. Por isso, vocês estão a ver qual é que é a ideia deste roadmap, não é? Se eu tiver para cada aula, o que é o meu momento em que eu defino a minha variável, em que eu vou ao SPSS, em que eu faço estatísticas sumárias, eu posso partir o meu vídeo nestes momentos e ao longo de cada aula o aluno pode percorrer este caminho das 2 horas de aula e ir buscar os materiais necessários para cada momento da aprendizagem, ok? E por isso, essa foi basicamente a minha interpretação relativamente ao 7º princípio do desenho universal, ok? E por isso era isto que eu queria transmitir e partilhar convosco, um pouco uma história de sobrevivência e de dinâmica na minha sala de aula. Só algumas considerações finais e talvez o TPC, se vocês, eu vou deixar estar disponível no Google Drive o documento, se quiserem, depois desta sessão, durante o fim de semana, durante a próxima semana, o que vocês quiserem, eu vou deixar durante 2 semanas aquele documento lá. Voltem a pensar naqueles 7 princípios e voltem a pensar como é que vocês poderiam aplicar esses princípios nas vossas aulas, ok? Como é que vocês utilizariam os vossos materiais, as vossas elementos digitais, respeitando aqueles princípios, ok? E é esse o desafio que eu vos quero dizer. Sem dúvida, as novas tecnologias não são só por si suficientes, é preciso nós planearmos, os professores são necessários, ok? Não vamos ser substituídos de maneira nenhuma pela tecnologia. Agora, nós precisamos é de ser criativos e fazer com que a tecnologia seja nossa aliada e não lutarmos contra ela, está bem? E envolver os alunos. Quer dizer, este projeto que eu tive de construção de objetos de aprendizagem foi efetivamente muito interessante em termos de dinâmica de trabalho. Como é que eles, no momento, estávamos em sala de aula a trabalhar em coisas muito aplicadas, em criação de objetos, e de repente tivemos todos, cada um na sua cidade, cada um na sua casa, a criar estes objetos de aprendizagem. Criámos vídeos sobre os conceitos, mas criámos estes objetos de aprendizagem para os alunos. Por isso, era o que eu vos queria dizer. Por favor, se tiverem questões, eu sei que já ultrapassámos o tempo, mas coloquem-nas se quiserem, até nos cortarem a palavra, eu vou estar aqui com vocês. Por isso, por favor, digam o que vocês, coloquem qualquer questão que vocês queiram. Espero que tenham gostado e de alguma maneira tenha sido útil, ok? Tudo bem? Alguma pergunta que queiram colocar? Muito bem, obrigado. Professor, queria agradecer primeiro
A explanação foi ótima, nos envolveu aí durante esse período que nós estivemos aqui com você. Eu acho que é o sentimento de todo mundo, né? Obrigado, obrigado. Professor, uma pequena dúvida que eu tenho. Uhum. Não sei se o senhor já lidou com alguns alunos que têm alguns déficits cognitivos. A gente às vezes recebe algum aluno que tem alguma deficiência visual, auditiva e tudo mais, mas cada vez mais tem chegado para a gente alunos com outros déficits, né? Como transtorno de ansiedade, alguns transtornos, inclusive, de aprendizagem. Como o senhor lida com esse aluno especificamente em uma turma que é imensa, né? No caso, a gente tem uma turma imensa, por exemplo, para poder lidar. Como você lidaria? Quais ferramentas seriam mais interessantes para poder utilizar e prender esse aluno dentro desse ambiente virtual? É difícil, Pedro. Uma ótima pergunta que coloca. É muito difícil, às vezes, lidar com isso. Eu lido muito com a ansiedade dos alunos relativamente à matemática. Ok? Eu tenho muitos alunos que entram em pânico. Quando eu começo as minhas aulas, eu digo, vamos trabalhar em SPSS. Este ano eu estou a fazer algo ainda pior, mas que eu acho que vai ser melhor para eles. Estou a trabalhar com um software gratuito, o R, que é um software em termos de capacidade de análise estatística, é 10 milhões Fantástico. de vezes maior do que o SPSS, e para além disso não os impossibilita de trabalhar quando a licença termina, ok? E a primeira aula entraram todos em pânicos porque tinham que escrever os comandos e tudo mais. Por isso, eu acho que neste caso, nestes alunos, a gente tem que ouvir um pouco a aula, ok? Eu queria fazer uma aula de R, de introdução ao R, em 2 horas e estou a fazer em 4 horas, ok? E por isso temos que ouvir os alunos e temos que ver. Infelizmente agora não vemos a cara, porque era muito mais expressivo, não é? Ver a cara de pânico deles, só vemos os olhinhos deles, não é? Com as máscaras, mas eu acho que temos que adaptar as nossas aulas, efetivamente, a permitir a que esses alunos se sintam confortáveis. Eu dou outro exemplo, uma aluna que sofre de ansiedade, mesmo de estar presente com outros alunos, por exemplo. Este momento tem sido bastante mais fácil lidar com isso, porque eu permito, obviamente, que ela aceda à minha aula online. Por isso, eu basicamente dou um link e a pessoa calmamente pode assistir e depois pode falar comigo sobre dúvidas que possa ter. Eu tento sempre fazer uma ligação com ela à distância, não é? Mesmo não estando em sala de aula, e isso facilita muito. Por isso, mas é difícil, Pedro. Eu não tenho a solução mágica. Nunca tive alunos com problemas cognitivos extremamente graves, não é? E seria um desafio sem dúvida, mas a minha postura, pelo menos em sala de aula, é um bocadinho essa, não é? Pelo menos o programa tem que ser cumprido, sem dúvida, na medida das possibilidades, mas se calhar se não for 100% e se for 90% e as coisas ficarem mais bem explicadas e mais sedimentadas, se calhar é melhor, ok? Certo, professor, obrigado. Nada. Mais alguém? A pergunta de R$1 milhão, né? É a pergunta de R$1 milhão, é mesmo. Eu estava aqui eu vou tentar ainda partilhar com vocês, se vocês quiserem, a minha apresentação no chat. Por isso, quem quiser fazer já o download, pode fazer o download. Assim ficam com os meus contactos e se tiverem alguma necessidade de contactar-me depois a posteriori, estejam à vontade. Está bem? Foi um prazer estar aqui com vocês. Professor. Sim. Obrigada, Marcos. professor. Um prazer. Um prazer também, Ludmila. Alguma dúvida? Mais tempo, ficaríamos aqui mais um tempinho, mas já que não dá, vamos... não sei, o Guilherme, está por aqui o Guilherme?
Oi, professor Bruno. O Guilherme precisou sair para abrir a outra sala, a sala do encerramento. Quem está aqui é a Leila. A Leila. Olá, Leila. Tudo bem? Pronto. A gente realmente precisa encerrar, tá bom? Já vai começar outra palestra lá. Pronto. Com uma voz assim tão simpática, a gente não leva a mal, tá bem? Tá bom, Leila. Obrigada. Pronto, vá. Adeus a todos e continuação do bom congresso, tá? Um prazer a todos. Tchau. Deus.